Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja se sentindo bem e confortável. Pois agora vou abrir uma porta para um lugar diferente, uma dimensão infinita que raramente é iluminada por alguém. Neste espaço a realidade sensível tem tanto valor quanto qualquer objeto imaginado. Prepare-se para embarcar nessa jornada conosco. Aqui é o encontro com o insólito. O trem das pessoas. Eu sempre gostei de viajar pelo Brasil, conhecer as diferentes culturas e paisagens que esse país tão rico e diverso oferece. Mas nada se compara à experiência que tive quando visitei o Vilarejo Trem, uma comunidade que vive em um trem itinerante, percorrendo os trilhos que cortam o território nacional. Foi por acaso que descobri essa maravilha. Estava em um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro, quando vi pela janela um trem colorido e cheio de vida, passando por uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Fiquei curioso e perguntei ao motorista o que era aquilo. Ele me contou a história do Vilarejo Trem, que surgiu depois que a fábrica ferroviária que sustentava a vila faliu. Os moradores, sem ter para onde ir, decidiram transformar um dos trens em um lar coletivo, adaptando os vagões para as suas necessidades. Fiquei fascinado com a ideia e resolvi descer do ônibus na próxima parada, esperando encontrar o trem novamente. Tive sorte e consegui embarcar no Vilarejo Trem, sendo recebido com muita hospitalidade pelos seus habitantes. Eles me mostraram as suas casas, as suas escolas, as suas lojas e oficinas. Cada vagão tinha uma personalidade própria, refletindo a criatividade e a diversidade da comunidade. Mas o mais impressionante foi ouvir as histórias que eles tinham para contar. Histórias de como eles enfrentaram as dificuldades e os perigos de viver sobre trilhos, de como eles se organizaram para manter o trem funcionando e abastecido, de como eles se relacionaram com outras cidades e povos que encontraram pelo caminho. Vou explicar melhor, pois cada vez mais tenho encontrado pessoas que acreditam que nossa história foi diferente. Na década de 90, o presidente Enéas Carneiro deu início ao Plano de Crescimento Ferroviário, com investimentos e subsídios que promoveram o aparecimento de várias empresas locais de produção e operação de carros de trem. Em todo lugar do país, montanhas eram cortadas ao meio, pontes eram erigidas e municípios eram penetrados por estradas de ferro. Com as barreiras do comércio exterior, ficava cada vez mais difícil importar peças. Isso fez com que várias cidades começassem sua produção artesanal. Durante alguns anos isso foi bom. Diversas companhias ferroviárias apareceram. Os comboios podiam viajar pelo país todo, levando mercadoria e passageiros. A rede de trilhos era operada por centros locais e sempre haviam caminhos alternativos. Haviam pequenos trens que faziam reparo de trilhos, havia transporte barato para ir para o norte e nordeste, para o sul, para o Paraguai. Havia até um trem-circo que descarrilhava para acampar e montar as tendas, levando animais, mágicos, malabaristas e outros artistas. Quando houve a tragédia na produção da bomba atômica, no interior de São Paulo, o presidente Enéas fez questão de visitar pessoalmente as terras devastadas pela tragédia. Meses depois adoeceu, e José Serra se tornou o novo presidente. Nessa mesma época, as sanções econômicas caíram e o mercado exterior foi reaberto. As grandes empresas puderam voltar a atuar no país e rapidamente o mapa ferroviário começou a decair. Com as enchentes das chuvas de verão, os moradores do município de Brisa Dourada cansaram de esperar uma atitude do prefeito. Eles adaptaram os vagões, ajeitaram os espaços para caberem mais coisas,
tornaram as paredes de ferro mais vivas e coloridas. Eles tinham hortas, oficinas de metalurgia, escolas, lanchonetes, espaço de costura e confecção de roupas, reciclagem e um pequeno vagão-hotel no qual me hospedei. Eles tinham até vagões que fabricavam vagões. Viajavam de norte a sul. Durante os meses mais quentes, de dezembro a fevereiro, encontravam seu lar temporário no norte e nordeste, tecendo uma conexão com as comunidades que acolhiam sua presença passageira. A economia vibrante da Vila Trem era entrelaçada com agulhas e linhas, uma tapeçaria de habilidade artesanal que se desdobrava a cada parada. Sem perceber, transportavam influências de moda que pertenciam a lugares isolados e levavam às capitais. Roupas e peças confeccionadas ocupavam os vagões, transformando cada canto da Vila Trem em um ateliê ambulante. Não eram apenas mercadores, eram artífices, costurando o tecido da vida diária com fios de tradição e inovação. Conduziram-me por um passeio pelo Brisa Dourada. Cada local, uma surpresa. Cada compartimento, uma nova descoberta. As casas, construídas dentro dos vagões, eram aconchegantes e acolhedoras, cada uma com seu charme e personalidade. Algumas eram simples e práticas, outras eram coloridas e cheias de vida, refletindo os gostos e estilos de seus ocupantes. Havia uma loja que vendia artesanato feito pelos próprios habitantes do trem, uma oficina onde os moradores consertavam e mantinham os vagões, e até mesmo uma pequena cafeteria que servia deliciosos bolos e café fresquinho. Cada clique da câmera se transformava em uma peça de um quebra-cabeça visual. Uma narrativa fotográfica que contava a história da Vila Trem sob meu olhar, claro. Gosto de coisas pequenas e singulares como fachadas pintadas e mini-jardins improvisados. Aos poucos começava a sentir a alma pulsante de uma comunidade que resistia ao tempo sobre trilhos. Ao escutar as histórias dos moradores, percebia que o vilarejo Trem era mais que um conjunto de vagões em movimento. Era um mundo de experiências, uma coleção de vidas entrelaçadas pela costura cuidadosa do destino. A nostalgia, tingida de cores vivas, envolvia cada esquina, convidando-me a mergulhar nas raízes profundas que sustentavam aquele lugar peculiar. A economia vibrante, tecida com agulhas e linhas, revelava-se não apenas como comércio, mas como um legado artístico em constante evolução. As roupas confeccionadas não eram só peças de vestuário, eram manifestações tangíveis da criatividade que fluía pelas veias da Vila Trem. A cada parada, novos padrões emergiam, como bordados frescos em um tecido em constante transformação. A visita aos vagões-escola era uma experiência à parte. Ali, as crianças aprendiam com o movimento do mundo além da janela, absorvendo o conhecimento dos livros, mas ainda da paisagem em constante mudança. Cada vagão escolar tinha seu próprio foco, desde matemática e ciências até arte e música. Passamos por um vagão com várias lojas pequenas, um como uma feira de frutas e legumes e também compotas que pareciam deliciosas. A cafeteria, com seus aromas tentadores, era um convite ao deleite dos sentidos. Um local onde bolos frescos e café recém-preparado ofereciam um sabor único de hospitalidade. Passei um tempo na biblioteca. Era impossível fazer silêncio, mas dava para esquecer o barulho dos trilhos por um tempo. Olhei pela janela. Vi as praias do Espírito Santo. Cheguei a abrir um livro, só que a paisagem do mar passando roubava minha atenção. Então passei a só sentir o momento. O vagão com os quartos era apertado, mas aconchegante. Os engenheiros fizeram os acabamentos que sempre aprenderam na fábrica, muitas vezes lembrando os padrões de alta classe. No meu quarto havia umas gavetas com livros e 2 bombons, uma cama aconchegante e um pequeno sofá de suede. Fui convidado para o almoço com o pessoal no vagão refeitório. Eles estavam felizes, mas não por minha causa. Era aniversário de alguém. Ajudei a cantar os parabéns.
Descobri que haviam outras pessoas hospedadas viajando com o trem. Um rapaz jovem com sua noiva disse que desceriam em Recife. Alguém comentou que o trem estavam subindo pela estrada de ferro do litoral, que subiria pelo norte até Rio Branco, no Acre, e depois desceria passando por Roraima. Saímos do vagão refeitório. Passamos por um vagão estacionamento com 2 carros e algumas motos. Entramos por uma porta com quase tudo escuro, mas uma luz azul vinda das paredes. Quando a vista acostumou com pouca luz, pude ver melhor que eram aquários alcilados, com os mais diversos peixes, camarões e lulas. Chegamos num vagão com o teto transparente e janelas enormes nas laterais. Eu imaginava que teria um jardim como aquele, mas não que tivesse um vagão com árvores e até banquinho de praça. Mais tarde, nos encontramos num vagão-bar. Uma máquina de jukebox tocava Elis Regina. Pela janela, passava distante uma cidade de luzes que acreditava ser Salvador. No terceiro dia, eu já estava mais ousado, indo além de onde me foi apresentado. Quando me deparava de frente com algum habitante, eu tentava dissimular como se pudesse estar invadindo algum espaço reservado. Era besteira, eu sei, mas sentia como se pudesse ir parar dentro do quarto de alguém. Andei por algumas horas. Passei por mais vagões-casas e me disseram que ali era outro bairro. Encontrei outra cafeteria mais à frente. O aroma do café pairava no ar. Havia uma bancada com doces e coisas boas de comer. Ainda lembro claramente da cena que aconteceu a seguir. A luz do sol incidia no vapor ondulante do café, parecendo uma fumaça brilhante. Isso durou apenas alguns segundos, mas poderia muito bem ter sido ensaiado para uma apresentação. Por trás da nuvem, aparece uma moça alta de cabelos encaracolados, olhos grandes e pescoço comprido. Seu nome era Raquel. Além de fazer um ótimo café, conseguia ser simpática e ríspida ao mesmo tempo. Entendi que ela não queria conversa. Fiquei sentado junto à janela, mergulhado em anotações e fotografias. O vilarejo trem revelava-se como mais do que uma simples parada em minha jornada. Era como conhecer uma outra cidade, mas que não pertencia a lugar algum. Olhei pela janela e vi montanhas e mais longe ainda montanhas azuis. O tempo todo a paisagem mudava. As pessoas tinham um sotaque difícil de dizer de onde. Passei pelas fotos que tirei no caminho. Logo estava nas fotos de casa e da minha vida antiga. Meus cachorros, em especial, atinham minha saudade. Não imaginava que por trás do ombro a moça da cafeteria espiava. Me surpreendi quando ela pediu para ver os cachorros. Contou que não podia ter no vagão onde morava, mas que adoraria ter. Naquele instante, não pude deixar de pensar em como era diferente a privacidade para aquele povo. Foi quando ela leu em voz alta minhas anotações da caderneta que estava aberta na mesa. O amor não se mede, é absolvido nas histórias trágicas, mas não tem peso na balança da justiça. Era o que estava escrito. Eu sorri sem graça por ter meu espaço invadido e ela entendeu como aprovação. Avergi para que não me perguntasse o que significava. Não sei se saberia responder, mas ela ficou pensativa, só ali, olhando a paisagem com a mão apoiando o queixo. Logo, esse intervalo virou um silêncio tão longo entre nós que aproveitei para sorver o café e comer um pouco de bolo. Então Raquel disse reflexiva: "É tudo bom, de qualidade, muitas vezes do por fora, tudo lixo na verdade que a gente consome. E são multimarcas, riquezas que se acumulam, guerras patrocinadas, mortes e miséria. É difícil viver nesse mundo de coisas, tudo passageiro, como os lugares." Foi então que percebi de verdade o quanto ela era bonita. Além da aparência que os olhos capturam à primeira vista, vi a beleza que se revela nas nuances do seu ser. Seus cabelos encaracolados, iluminados pelos raios do sol matinal, dançavam como fios de ouro, emoldurando seu rosto. Talvez ela não estivesse invadindo minha privacidade, pensei. Talvez esses muros apenas não existissem para ela. Naquele momento, a beleza transcendeu as superfícies visíveis,
mergulhando nas profundezas de uma conexão que se formava entre nós. Para ela, não era o trem que era passageiro, mas as cidades e as montanhas. Tudo lá fora era efêmero, e o que estava aqui dentro era terra firme. Saber disso deu uma outra melodia para a nossa conversa. Logo estávamos como velhos conhecidos que se reencontram. Mas em mim nutria algo mais. Era como encontrar alguém que se pudesse ficar à vontade, relaxar de verdade. Como se pudéssemos tirar nossa roupa e depois outra roupa de pele. Eu me sentia apaixonado. Secretamente olhava para os cantos e me imaginava como habitante da Vila Trem Brisa Dourada. Eu poderia viver ali, casar com Raquel, viver os próximos anos com... Foi quando a porta atrás de mim se abriu e entrou um senhor de expressão alegre. Ele me cumprimentou e a beijou. Raquel o apresentou como seu marido. Eles pediram licença, pois precisavam resolver algum assunto urgente. E bem, isso passou. As coisas vêm, passam por nós e se vão. Percebi que era minha hora. Não sabia exatamente onde estávamos, mas não ligava para isso. Em poucas horas consegui minha parada na próxima estação. Ainda fiquei um longo tempo observando o Brisa Dourada partir. Perdi a conta dos vagões depois da segunda centena. Eu fiquei encantado com aquele povo e com aquele lugar. Eles me ensinaram a ver o Brasil com outros olhos, a apreciar as suas belezas e as suas possibilidades. Eu nunca esquecerei o tempo que passei no vilarejo trem. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Obrigado por assistir até o fim. Espero que tenha gostado dessa história. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe suas opiniões conosco. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um joinha e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Fique ligado para mais histórias incríveis e vídeos interessantes. Até a próxima!